Olá, tudo bem? Meu nome é Runilza, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia, ofertado pelo Instituto Federal Norte de Minas Gerais, e hoje, juntamente com meus colegas de curso, Amalu Gomes, Carlos Miguel, Cacilene Pereira e a Mariana Lídia, iremos apresentar o seminário da disciplina Fundamentos e Metodologia da Educação de Jovens e Adultos, onde a professora é a Maria Aneusimira Caldeira Souza. O objetivo do presente trabalho é elaborar uma síntese da obra Educação Popular de Aldeir Júlio Ferreira Calado, focando em 3 capítulos específicos. Primeiro, o prefácio, intitulado Ser, Fazer e Pensar a Educação Popular, aprendizados com a obra de Aldeir Júlio Ferreira Calado. Este capítulo destaca como a educação popular é uma prática transformadora que envolve reflexão e ação. Em seguida, o capítulo 1, Educação Popular como processo humanizador, quais protagonistas? Discute como a educação popular humaniza tanto os educadores quanto os educandos, enfatizando o papel ativo de todos os envolvidos no processo educativo. Por último, o capítulo 7, Concepções de Educação Popular e suas interconexões com a educação de jovens e adultos, traça as conexões entre a educação popular e a educação de jovens e adultos, mostrando como ambas se completam e fortalecem na prática educativa. Esses capítulos nos oferecem um mergulho profundo na história, teoria e prática da educação popular no Brasil, destacando interconexões com o AEJA e ressaltando o papel transformador da educação. Olá, meu nome é Amalu e hoje vou falar sobre o desenvolvimento do nosso trabalho, focando nos fundamentos e na metodologia da educação de jovens e adultos, ou seja, o EJA. A educação popular é um processo formativo permanente, protagonizado pela classe trabalhadora e seus aliados. Este processo é continuamente alimentado pela utopia e pela construção de uma sociedade economicamente mais justa, socialmente solidária, politicamente igualitária e culturalmente diversa. Trata-se de um processo coerente, marcado por práticas, procedimentos, dinâmicas e posturas que correspondem a esse horizonte de justiça e igualdade. Para o autor Aldeir Júlio Ferreira Calado, a EJA é um relevante espaço de educação popular, onde são construídas múltiplas e fecundas interconexões. Destacamos algumas dessas interconexões, de caráter epistemológico, de natureza política e de feição pedagógica. No plano epistemológico, ressalta-se o lugar dos sujeitos como produtores de saberes e todos os envolvidos no processo de letramento, desde a alfabetização até os momentos seguintes e ininterruptos. Aqui, formandos e formadores se fazem, ao mesmo tempo, discentes e docentes. Todos aprendem um com os outros e compartilham seus saberes, indo além da educação escolar. Olá, sou a Mariana e irei falar sobre o prefácio Ser, Fazer e Pensar a Educação Popular, aprendizados com a obra de Aldeir Júlio Ferreira Calado. O prefácio apresenta uma análise inicial da contribuição de Aldeir Júlio Ferreira Calado para a educação popular. O autor enfatiza a necessidade de uma educação que transcenda o mero acúmulo de conhecimento, propondo uma abordagem que integra ser, fazer e pensar. Esta perspectiva holística visa formar indivíduos críticos e conscientes de seu papel na sociedade. O texto destaca a importância de um aprendizado que seja experiencial e reflexivo, onde educadores e educandos constroem conhecimento conjuntamente em um processo dialógico e emancipador. Um dos pontos centrais abordados é a importância da participação ativa e democrática de todos os atores envolvidos no processo.
Calado defende que a educação deve ser um meio de empoderamento e emancipação, especialmente para aqueles que se encontram em situações de opressão e marginalização. O prefácio destaca como a prática educativa deve ser contextualizada, levando em consideração as realidades e experiências dos participantes. Além disso, o prefácio ressalta a influência das ideias de Paulo Freire na obra de Calado, especialmente no que diz à centralidade do diálogo e à pedagogia crítica. A educação popular é vista como um instrumento de transformação social que visa não apenas a alfabetização, mas também a formação de sujeitos críticos e engajados na luta por uma sociedade mais justa e equitativa. Em síntese, o prefácio de Educação Popular oferece uma visão abrangente e inspiradora sobre a importância de uma educação que humaniza, empodera e transforma, guiada pelos princípios do diálogo, da participação e da valorização das experiências individuais e coletivas. Capítulo 1. Educação popular como processo humanizador. Quais protagonistas? O capítulo 1 argumenta que a educação popular deve ser vista como um processo humanizador, onde todos os participantes são protagonistas ativos. Este capítulo sublinha a importância de valorizar as vozes dos marginalizados e oprimidos, permitindo que eles assumam o controle de seu processo educativo. A centralidade do diálogo, inspirada por Paulo Freire, é essencial para essa humanização, promovendo uma educação que liberta e transforma. Ele enfatiza a participação ativa dos sujeitos populares como protagonistas desse processo, destacando a importância da praxis social como base para o conhecimento e a transformação social. O autor destaca a centralidade do diálogo e da participação coletiva, inspirando-se nas ideias de Paulo Freire. Ele enfatiza que a educação popular não é apenas um método de ensino, mas um processo contínuo de construção coletiva do conhecimento, onde as experiências e saberes dos participantes são valorizados e integrados. Olá, meu nome é Cassilene. Irei abordar o capítulo 7, Concepções de Educação Popular e suas interconexões com a educação de jovens e adultos. A EJA. Ferreira Calado inicia o capítulo apresentando as principais concepções de educação popular, fundamentadas nos princípios de participação, diálogo e emancipação, fortemente inspiradas pelas ideias de Paulo Freire. Ele enfatiza que a educação popular visa criar um ambiente educacional inclusivo e democrático, onde os educandos são vistos como sujeitos ativos em seu processo de aprendizado. A seguir, o autor discute como essas concepções podem ser aplicadas na EJA. Ele argumenta que a EJA deve ir além do ensino formal e acadêmico, incorporando metodologias participativas e dialógicas que valorizem as experiências de vida e os conhecimentos prévios dos alunos. Um ponto central do capítulo é a ideia de que a educação popular pode contribuir para a formação de uma consciência crítica nos alunos da EJA, incentivando-os a refletir sobre sua condição social e agir coletivamente para transformar suas realidades. O autor apresenta exemplos de práticas educativas que combinam a teoria e a prática, promovendo a aprendizagem significativa e o empoderamento dos educandos. A obra Educação Popular de Aldeir Júlio Ferreira Calado é uma leitura fundamental para todos aqueles que se interessam pela história,
teoria e prática da educação popular no Brasil. O autor oferece uma análise crítica e reflexiva que contribui para a compreensão dos desafios e potencialidades da educação popular na construção de uma sociedade mais justa e equitativa. A obra também é relevante para educadores que atuam na EJA, pois oferece conhecimentos valiosos para a construção de uma prática pedagógica comprometida com os princípios da educação popular. Em síntese dos 3 capítulos abordados em Educação Popular, emerge uma visão abrangente e profundamente humanizadora da educação como um instrumento de transformação social. A seguir, deixo as seguintes referências que utilizamos para a elaboração e aprofundamento do seguinte tema. Obrigada pela atenção.